Olá pessoal, esse é o nosso curso intensivo do Enem e nós vamos dar sequência à nossa aula de eletroquímica. Só que agora nós vamos entrar no assunto denominado de eletrólise. O que é eletrólise? Eletrólise é um processo não espontâneo, ou seja, ele é o inverso da pilha. Onde, ao invés de termos energia química sendo convertida em energia elétrica, se é o contrário, nós teremos energia elétrica fornecendo energia química. A eletrólise, ela tem uma grande aplicação industrial, pois seu maior objetivo é o quê? Produzir compostos químicos. Então, na eletrólise, já que ela é o processo inverso da pilha, se na pilha é espontâneo, na eletrólise é o quê? Não espontâneo. Professor, o que é não espontâneo? Significa que a qualquer momento eu posso cessar, eu posso parar esse processo. Por quê? Porque na eletrólise, para que nós possamos ter compostos químicos produzidos, a gente vai ter que passar uma corrente elétrica, montar um circuito, E a gente, com essa passagem da corrente elétrica durante um certo intervalo de tempo, a gente vai ter, a geração de uma carga medida em coulombs, onde essa energia, vai ser convertida, em compostos químicos, por isso da geração de energia química, certo? Então aqui eu posso a qualquer momento cortar a passagem da corrente elétrica e de um processo que estava ocorrendo, ele termina. Então se eu consigo fazer isso, significa que ele é o quê? Não espontâneo. Então no caso da nossa eletrólise, ela vai ser dividida em duas partes diferentes. Primeiramente, nós vamos chamar a eletrólise de eletrólise ígnea. E o segundo tipo vai ser chamada de eletrólise aquosa. A ígnea, pessoal, significa fogo, aquecimento. A gente vai fundir o composto até que a gente tenha os seus íons. No caso da aquosa, a gente vai precisar pegar o composto e colocá-lo em o quê? Em água. Então aqui vai ocorrer um processo de fusão de um composto iônico e aqui, por ser aquosa, dependendo da substância em que nós vamos colocar dentro da água, ela poderá sofrer o que nós chamamos de dissociação ou ela poderá sofrer o que nós chamamos de ionização. Lá na nossa aula de ácidos e bases fica bem claro a distinção desses dois conceitos. Tanto num quanto no outro, o objetivo principal é o quê? Ter íons no meio aquoso, certo? Seja pela produção, seja pela separação. Dissociação, separação, ionização, formação de íons no meio aquoso. Então, como eu falei agora há pouco, a eletrólise é um processo que não espontâneo. Então, se ele é não espontâneo, como eu coloquei agora há pouco, ele pode ser terminado, o processo a qualquer momento. E esse não espontâneo, significa que no não espontâneo a gente vai gerar compostos químicos. Então eu vou transferir, eu tenho energia elétrica sendo convertida em energia do tipo que? Química, ok? Então, eu tenho energia elétrica pela passagem da corrente durante um certo intervalo de tempo e vai haver a conversão dessa energia elétrica em energia química. Se ele é não espontâneo e o objetivo aqui não é produzir energia elétrica, eu vou calcular DDP? Não. Vou calcular a diferença de potencial gerada pela pilha? Não vou. Meu objetivo aqui é produzir compostos químicos. Então, inicialmente, eu preciso identificar quais serão esses compostos químicos produzidos, ok? Então, vamos a cada caso individualmente. Primeiramente,
na chamada eletrólise via ígnea. Então, como eu disse, na ígnea eu vou aquecer, eu vou fundir o composto, né, até que eu tenha os seus íons. Um exemplo bastante comum seria a eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, eu tenho NaCl. NaCl é um sal, conhecido como sal de cozinha, cloreto de sódio. Quando eu aquecer esse cloreto de sódio até que ele sofra o seu processo de fusão, eu vou ter um cátion e um ânion, certo? Então, eu tenho Na+ e Cl-. Qual é a diferença, né, na montagem esquemática, né, de uma pilha para uma eletrólise, seja ela ígnea ou aquosa? Normalmente, na eletrólise, a gente trabalha com a cuba ou célula ou cela eletroquímica. Nessa cuba, a gente trabalha com eletrodos que nós denominamos como sendo eletrodos inertes. Então, eu tenho aqui um eletrodo inerte, que pode ser do que, professora? De carbono grafite, pode ser, né, de platina. Ele não vai interagir, ele não vai reagir. O objetivo dele é receptor. Ele vai receber os compostos químicos produzidos onde? Nessa eletrólise. E, como eu disse anteriormente, né, eu preciso de um o quê? Gerador. Eu preciso de algo que vai gerar energia elétrica, certo? Então, aqui eu tenho o gerador. O que que acontece? Por que que aqui na eletrólise eu tenho um processo não espontâneo? Porque os polos são invertidos, certo? Então, a gente vai fazer uma inversão de polos. Como assim? Então, aqui eu tenho polo negativo. Deste outro lado, eu vou ter o polo positivo. Professora, por que nessa posição? Porque os polos são invertidos. Ok, os polos são invertidos. Então, significa que agora o polo negativo, que antes era ânodo, esse polo negativo vai ser o quê? Cátodo. E o polo positivo lá na pilha, que era cátodo, aqui o polo vai ser o quê? O ânodo. Mas, para quem assistiu a aula anterior, se lembra da dica do Kral? Cátodo sempre vai ocorrer o processo do quê? De redução. Então, independente se os polos estão ou não, né, no caso invertidos, o cátodo é aquele, né, polo onde vai continuar ocorrendo a redução, onde vai haver o recebimento do quê? De elétrons. E no ânodo vai ocorrer o processo que nós denominamos como sendo o quê? De oxidação. Tudo bem? Então, essa esquemática aqui, pessoal, é porque os polos são o quê? Invertidos. Então, o objetivo aqui, né, na cuba ou célula eletrolítica, é que esses eletrodos inertes, que normalmente são de platina ou carbono grafite, eles sejam receptores dos produtos produzidos. Então, pensem bastante comigo. Nesse caso aqui, quando houve a fusão do cloreto de sódio, eu gerei o cátion e o ânion, certo? O objetivo aqui é eu entender quais são os produtos químicos produzidos. O que vai acontecer? O cátion, ele tende a migrar para o polo de carga oposta ao seu. Como assim? Ele vai migrar para o polo de carga oposta ao seu. Se ele é cátion, ele é positivo, ele vai migrar em direção ao polo de carga oposta, ou seja, ele vai para o polo quê? Negativo. Então, ó, ele vai em direção ao polo de carga oposta ao seu, negativo. E o ânion, professora? Vai em direção negativo, ânion, ao polo de carga oposta ao seu, ou seja, positivo. O que é o polo negativo? Cátodo. O que ocorre no cátodo? Redução. O que é o polo positivo? Ânodo. O que ocorre no ânodo? Oxidação.
E aí a gente vai perceber que o cátion e o ânion produzido na eletrólise ígnea sempre vai acontecer o seguinte processo, em função do que eu acabei de explicar. Então, o cátion, ele sempre vai sofrer a redução. Em contrapartida, o ânion sempre vai sofrer o processo do quê? De oxidação. Por que mesmo, professora? Porque se ele é cátion, ele vai migrar, descarregar em direção ao polo de carga oposta, ou seja, negativo. E agora o polo negativo é o cátodo. E no cátodo sempre ocorre o quê? Redução. Por isso que ele sempre vai reduzir. Já o ânion vai em direção ao polo positivo, oposto à sua carga. Sempre será, nesse caso da eletrólise, o ânodo. E no ânodo vai ocorrer o processo do quê? De oxidação. Então, se aqui, ó, eu vou ter o processo de redução e aqui eu vou ter o processo de oxidação, é aqui nesse eletrodo inerte que eu vou produzir os meus produtos da eletrólise ígnea. Vamos escrever as semi-reações agora? Então, ó, prestem atenção. Quem que vai sofrer a redução? No meu exemplo, o sódio. Então, ó, vou escrever a redução. O sódio mais ele será reduzido. Para que ele reduza, ele vai virar Na sólido, ok? Mais 1 para 0, ele vai ganhar, ele vai receber o quê? Um elétron. Isso é a redução. No caso da oxidação, a espécie química que vai sofrer a oxidação é o ânion, que no caso é o ânion cloreto. O ânion cloreto, ele vai passar a cloro. Mas, professora, ele não é metal, ele é o quê? Ametal. Na natureza não existe ametal sozinho. Eles são agrupados, no caso dos halogênios, por exemplo, 2 a 2, formando moléculas gasosas. Então, por exemplo, se existisse Cl na natureza, como existe metal na forma de substância simples, eu poderia escrever a reação dessa forma. Porém, não existe. O que existe é o quê? Cl2. E ele é o que? A temperatura ambiente, ele é um gás, certo? Mas, para que eu tenha 2 aqui, eu preciso de 2 aqui e também preciso do quê? De 2 aqui. Então, essa é a redução e essa é o quê? A oxidação. Mas lembra que eu disse que é uma transferência de elétrons? Eu posso somar essas duas semi-reações, já que aqui eu tenho um elétron e aqui são 2? Não. Então, o que eu preciso fazer com a primeira equação? Eu preciso multiplicar toda ela por 2. Agora que eu transformei em 2 elétrons ganhos recebidos, eu posso somar. E quando a gente soma essas duas semi-reações, corta elétron, o que é que a gente tem? Os produtos da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Então, eu tenho 2 mols de NaCl que vão sofrer eletrólise ígnea com a ação do fogo, aquecimento, e os produtos dessa eletrólise serão sódio metálico e o que? Gás cloro, que é Cl2, certo? Então, quais são os produtos da eletrólise ígnea do cloreto de sódio? Ígnea, né? Sódio metálico e gás cloro. Vamos voltar ali no meu desenho, né, da minha cuba ou célula eletrolítica, que eu havia falado para vocês que eles seriam receptores, certo? Então, ó, dá uma olhada. Ele vai para o polo negativo. O que eu produzi agora na reação? Não foi sódio? Então, aqui, ó, eu vou ter o sódio metálico sendo produzido nesse eletrodo. Já aqui, nós obtivemos o gás cloro, Cl2,
que será recebido aqui nesse eletrodo inerte, certo, pessoal? Então, quando a gente estuda os dois processos, a gente consegue entender um pouquinho por que cada, né, no caso, produto vai para um lado ou outro da nossa reação. Então, aqui eu recebo o produto da redução e aqui eu recebo o produto do quê? Da oxidação. Vamos agora continuar a nossa aula, só que vendo o tópico número 2, que eu já havia falado anteriormente para vocês, que agora nós teremos a eletrólise de que via? Via aquosa, ou seja, em água. Então, em 2, nós teremos a nossa eletrólise e essa eletrólise, ela vai ser uma eletrólise via aquosa. Se ela é via aquosa, ela vai acontecer em o quê? Em água. Pessoal, eu vou pegar a substância, vou colocar ela em água ela vai sofrer ou ionização ou dissociação. Só que qual é a diferença da ígnea para aquosa? É que na aquosa tem água, ok, mas eu não posso esquecer que a água, mesmo com dificuldade, ela sofre o quê? Ionização. Então, eu sempre falo para os alunos para que nós, né, saibamos identificar quais são os produtos da eletrólise aquosa de uma determinada espécie química, a gente precisa compor 4 etapas da eletrólise aquosa, nesta ordem, né? Primeiro, né, nós vamos escrever a reação que vai ser a dissociação ou que vai ser a ionização. Em segundo lugar, a gente vai ter que escrever a ionização da água. Depois, nós vamos ter que ver quem vai sofrer o processo, né, no caso de redução. Então, a gente vai escrever a reação de redução da espécie química que vai sofrer a redução. E, por último, a gente vai escrever a reação de oxidação da espécie química. Então, vamos tomar como base um exemplo, né, para que nós possamos escrever essas 4 etapas. Então, ó, primeiro eu vou dissociar e ionizar, depois eu vou ionizar a água, por último, né, eu vou ficar ali quem que vai sofrer a redução e quem que vai sofrer a oxidação nesse processo. Então, prestem bastante atenção. O problema maior aqui é que eu vou gerar um cátion e um ânion nessa primeira etapa e na segunda etapa eu vou gerar um cátion e um ânion, porque quando eu penso na água, quais são os íons que formam a água? H+ e hidroxila. A gente viu isso lá no equilíbrio iônico da água, quando ela sofria o quê? Ionização, certo? Então aqui a gente, né, vai escrever tanto os cátions e ânions da dissociação e ionização, quanto da água. E depois a gente vai ter que investigar, né, porque nós vamos ter 2 cátions e 2 ânions, quem é que vai ganhar essa competição. Como exemplo, nós teremos aqui a eletrólise, né, no caso, nós vamos trabalhar com a eletrólise aquosa do próprio cloreto de sódio, que a gente usou no exemplo anterior da eletrólise ígnea, tá? Então aqui, ó, nós podemos perceber, vamos lá no quadro, lá na frente, né, para a gente poder escrever essas etapas. Então, a gente vai escrever a eletrólise agora, mas essa eletrólise vai ser uma eletrólise do tipo quê? Aquosa. Então, ó, ao invés de eu colocar como exemplo NaCl, né, e colocar o aquecimento, o delta, a gente vai colocar NaCl aqui. Por quê? Porque esse NaCl vai sofrer o quê? Dissociação. Professora, por que ele vai sofrer dissociação? Porque cloreto de sódio é um composto iônico. O composto iônico, quando colocado em água, sofre o quê? Dissociação. Então, essa seria o primeiro passo, a primeira parte que a gente precisa fazer. Então, ó, nós vamos ter Na+, no meio aquoso,
mais Cl menos no meio que aquoso. O segundo passo vai ser o passo que diz respeito à ionização da água. Então, a água na temperatura ambiente, ela se encontra no estado físico líquido. E os íons que, a formam são H+, mais o que? Hidroxila, que é o OH-1. A terceira etapa é a da o quê? Da redução. E a quarta etapa é a etapa da oxidação. E aí eu tenho um porém. Por quê? Eu disse anteriormente na eletrólise ígnea para vocês que o cátion sofreria o quê? Redução. E que o ânion sofreria o quê? Oxidação. Mas eu não tenho um cátion, eu tenho 2 cátions. E eu não tenho um ânion, eu tenho 2 ânions. Então, o que tem aqui? Uma competição. Porque para ir lá nos eletrodos inertes, por exemplo, os do polo negativo e do positivo, eu só vou ter um descarregamento, uma migração deles em um determinado polo. Então, não vão os dois. Um vai ganhar a competição, E aqui está a dificuldade. Quem vai ganhar essa competição? É isso que a gente precisa saber antes de escrevermos as semi-reações de redução e oxidação, que compõem a terceira e o quê? Quarta etapa desse processo. Então, professora, quem ganha a competição no caso, do cátion? A gente diz o seguinte, vai ganhar a competição se... Vamos lá. Quem foi colocado em água é um metal. Esse metal é metal alcalino. Então, a gente vai dizer assim, quando for metal alcalino, alcalino terroso ou próprio alumínio, quem ganha a competição é o hidrogênio da água. Então, é metal alcalino, perdeu para a água, certo? Se perdeu para a água, quem vai sofrer a redução vai ser o H+, proveniente dessa água. Por quê? Porque é metal alcalino. Então, no caso dos cátions, para ganhar a competição, não poderiam ser nem metal alcalino, nem alcalino terroso e nem alumínio, certo? Se forem alcalino, alcalino terroso, o alumínio perde. Perde para quem? Para o H+. No caso do ânion, só ganharia a competição, no caso, se for um ânion qualquer, que é o caso do cloreto. Se o ânion for ou oxigenado, tem oxigênio aqui? Não. Se o ânion for o fluoreto, quem ganharia a competição seria quem? A hidroxila da água, mas não é o oxigenado, não é o fluoreto. Então, quem vai ganhar a competição é o próprio o quê? É o próprio cloreto, certo? Então, de novo, se é metal alcalino, alcalino terroso ou alumínio, perde para o H+, certo? Que é o nosso caso. Se é ânion oxigenado ou fluoreto, quem ganha seria, o caso, a hidroxila. Não é oxigenado, não é o F-, que é o fluoreto, quem ganha a competição é o próprio cloreto, certo? Então, quem vai sofrer a redução? Quem vai lá no polo negativo? O hidrogênio. 2H+, que vai ganhar 2 elétrons para produzir hidrogênio gasoso. Professora, por que não é H+ dando H? É o mesmo caso que eu expliquei um anterior na eletrólise ígnea do cloro. O hidrogênio, assim como o cloro, ele é o quê? Ametal. Se ele é ametal, ele não existe na natureza sozinho, são agrupados 2 a 2. Quem ganhou a competição na quarta etapa foi o ânion cloreto. Olha o cloreto de novo. Cl-, passando a Cl. Existe isso na natureza? Não existe isso na natureza. Então, se não existe, vai ser Cl o quê? 2. Cl2 existe, mas se eu multipliquei aqui por 2, aqui também tem que ser vezes 2 e aqui também tem que ser o quê? Vezes 2. Agora que eu escrevi as 4 etapas da eletrólise, aquosa, eu posso somar. Lembrando que nós já fizemos isso anteriormente.
Substâncias iguais de lados opostos eu irei cancelar. Mas para eu cancelar, eu preciso da mesma quantidade em mol. Então, eu tenho, ó, 2 e 2. Ok. Mas, além disso, repetidamente aparece o ânion o quê? Cloreto. Só que aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 1. Então, eu vou colocar 1 vezes 2, vezes 2 e vezes 2. Quando eu faço isso, ó, corto 2 CLs com 2 CLs. Quem mais aparece repetidamente, porém, de lados opostos da reação? Tem mais alguém que a gente possa cancelar nesse processo? Ó, H+ com 2H+. Então, significa que vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2H+, 2H+. E agora eu posso copiar o que sobrou nas respectivas proporções. Então, nós vamos ter, ó, 2NaCl. Não foi ele que sofreu eletrólise aquosa? Então, ele está no meio aquoso, reagindo com quem? Com a água, 2 mols de água, nada mais do que isso do lado do reagente. Do lado do produto, 2Na+, quem mais que a gente tem? 2 hidroxilas, 2OH, tudo no meio aquoso, né? Mais hidrogênio gasoso e mais cloro também gasoso. E eu pergunto, o que é Na+ com OH-? Nada mais é do que hidróxido de sódio, uma solução de NaOH. Então, quais são os produtos da eletrólise aquosa do cloreto de sódio? Soda ou hidróxido de sódio, gás hidrogênio e gás o quê? Cloro. Produtos diferentes dos obtidos na eletrólise ígnea, certo? Então, ó, pessoal, não se esqueçam, não são os 2 que descarregam no polo negativo e não são os 2 que descarregam no polo positivo. O hidrogênio só ganha se for metal alcalino, alcalino terroso ou alumínio, que foi o nosso caso. Nesse caso, né, o nosso ânion não era oxigenado e nem o fluoreto, então quem ganhou foi ele mesmo. Caso fosse oxigenado ou fluoreto, quem iria sofrer oxidação? A hidroxila, certo? Então, cada caso vai produzir um composto químico diferente. E esse processo tem uma grande aplicação industrial, porque nós conseguimos produzir, né, muitos compostos químicos diferentes. É isso aí, pessoal. Até mais.